Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? O Senhor tem sido bom para nós, graças a Deus. Eu sou realmente muito grata a Deus todos os dias, porque eu vejo o mover de Deus, né, na minha vida a cada manhã, a cada dia que eu me levanto. É realmente uma gratidão especial pelo dia, por aquele dia, porque a gente vê o quanto tem sido difícil para tantas pessoas, né? Então, agradecer a Deus por aquele dia faz toda a diferença para aquele que entende a provisão de Deus, o mover de Deus, a vida de Deus fluindo dentro de você, né? Isso é muito bom. Vamos lá, gente. Vamos continuar. Hoje é domingo, né? Graças a Deus, o final de semana cheio da presença do Senhor, cheio da vida de Deus em nós, né? Com a família, com os amigos, com todas as pessoas que nós amamos, tendo um tempo de comunhão na igreja, né? Isso é tão bom. Vamos lá. Hoje a gente vai continuar aqui em Êxodo, né? Hoje 16, 17 e 18. Continuando o que a gente estava lendo ontem. Essa semana todinha que vai entrar, a gente está aí dentro do livro de Êxodo. A gente termina na outra segunda-feira, né? No dia... Vou confirmar aqui. No dia 12 de fevereiro, a gente termina o livro de Êxodo. Êxodo capítulo 16 diz assim: toda a comunidade de Israel partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. Foi no 15º dia do segundo mês, depois que saíram do Egito. No deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. Disseram-lhe os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia trarão para ser preparado o dobro do que recolhe nos outros dias. Assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor dará a vocês carne para comer ao entardecer, e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Então Arão falava de toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas, responda-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus. No final da tarde apareceram cordonizes que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E disse-lhe Moisés: este é o pão que o Senhor deu a vocês para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte, mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa, e os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou: amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho.
Comam no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês poderão recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, não acharão, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés: Até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor deu o sábado a vocês, por isso no 6º dia ele lhes envia pão para 2 dias. No 7º dia fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. E disse Moisés: O Senhor ordenou a vocês que recolham um jarro de maná e o guardem para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão: Ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-a diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado, Moisés e Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. O capítulo 16 fala de provisão, né? Fala de provisão de alimento, provisão de sustento, mas também fala de algo espiritual, porque o maná não era simplesmente uma provisão de alimento físico, né, natural, mas era o pão que desce do céu. Então fala do próprio Cristo, né, como alimento para nós, a palavra, que é esse alimento diário para nós. Capítulo 17. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: Dê-nos água para beber. E ele respondeu: Por que se queixam a mim? Por que põe o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: Por que vocês nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: Que farei com este povo? Estão a ponto de apedrejar-me. E respondeu-lhe o Senhor: Passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel. Tenha na mão a vara com a qual você feriu o Nilo e vá adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: O Senhor está entre nós ou não? Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: Escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao monte da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois que o Senhor disse a Moisés: Escreva isto num rolo como memorial, declara a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: O Senhor é minha bandeira, e jurou: Pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas, de geração em geração. Capítulo 17 fala de outra provisão muito importante, a água, né, que agora sai da rocha. O Senhor mostra para eles de onde eles iriam beber todas as vezes que eles tivessem sede. Esse texto me remete muito à mulher do poço, né, a samaritana lá com Jesus. Então fala de uma provisão física de água natural, mas fala muito mais de uma provisão de água espiritual, ter sede espiritual, né? Ser sedento por algo que vem da parte de Deus. Capítulo 18. Jetro, sacerdote de Midian e sogro de Moisés,
soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu com os seus 2 filhos. Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera: tornei-me imigrante em terra estrangeira. E o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado, perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo, e comigo vão sua mulher e seus 2 filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou, trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por meio de Israel, e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel, libertando-o das mãos dos egípcios. E disse ele: bendito seja o Senhor, que libertou vocês das mãos dos egípcios e do faraó, que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que eles se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus, e Arão veio com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. No dia seguinte, Moisés se assentou para julgar as questões do povo, e este permaneceu em pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quando seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse: que é isso que você está fazendo? Por que só você se assenta para julgar e todo este povo espera em pé desde a manhã até o cair da tarde? E Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida e eu decido entre as partes e ensino-lhes os decretos e as leis de Deus. Respondeu o sogro de Moisés: o que está fazendo não é bom. Você e o seu povo ficarão esgotados, pois essa tarefa é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. Agora ouça o meu conselho, e que Deus esteja com você. Seja você o representante do povo diante de Deus, e leve a Deus as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos e leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões. Trarão a você apenas as questões difíceis. As mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo como ele tinha sugerido. Escolheu homens capazes de todo Israel e colocou-os como líderes do povo, chefes de 1.000, de 100, de 50 e de 10. Estes ficaram como juízes permanentes do povo. As questões difíceis levavam a Moisés, as mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram e este voltou para sua casa. Capítulo 18 fala da vinda, da visita do sogro de Moisés, chamado Jetro, que a gente vê ele lá no comecinho de Êxodo, quando Moisés foge para a terra de Midian, onde esse homem chamado Jetro o acolhe e lhe dá uma das filhas, chamada Zípora, como esposa. E ali Moisés permanece por 40 anos na casa desse homem, vivendo e sendo então talvez ensinado. O texto não diz isso, mas provavelmente Jetro, como um homem mais velho, experiente, sacerdote, lá em Midian. Jetro é descendente de Abraão com Quetura, ele é da nação midianita. Então é muito importante a gente ver esses detalhes, porque a gente vê a mão de Deus. E Jetro chega nesse momento para falar com Moisés e percebe alguns erros administrativos na vida de Moisés com aquele povo e dá conselhos que parecem bons aos olhos de Moisés, e Moisés acata esses conselhos. Esse texto ele é tremendo. A gente deu aula dele quinta-feira passada, 4 dias atrás. E como é tremendo e maravilhoso a gente olhar para esse texto,
com esse olhar mais apurado, né? Com esse olhar de análise do que está acontecendo, de como Jetro conversa com Moisés, ele fala de coisas importantes para uma boa convivência em sociedade, né? Com todo aquele povo diante de Moisés. Amém, queridos? Que esse domingo o Senhor possa ministrar de maneira poderosa aí tua vida, que o Senhor possa te encher com essa palavra, com vida de Deus, com alimento que vem do céu para nós, né? Todas as manhãs, todos os dias, o Senhor está pronto a nos encher com essa palavra, que é um alimento poderoso para o nosso espírito. Amém, queridos? Deus abençoe. Ótimo domingo aí para vocês. E amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, a gente está aqui para continuar dentro do livro de Êxodo, vendo o que Deus está fazendo através da vida desse povo. Amém? Deus abençoe.